deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Olá, gente, bom dia. Iniciei com essa música que linda, maravilhosa, que na mensagem dela ela diz, né, que quando o mundo cai ao meu redor, eu encontro o abrigo em ti. E esse abrigo a gente sabe onde vai encontrar, né? Que é em nosso Deus, em nosso Pai, nosso Criador. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu não tinha me programado nessa live, mas eu disse, eu tenho que fechar esse ano com chave de ouro, colocando uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de gratidão, uma mensagem de paz também que você possa levar para 2022. Então, gente, o tema da nossa live de hoje é deixe ir. O que é que significa a palavra deixar ir para você? Toda vez que uma porta se fecha, um mundo se abre na sua frente. É mais ou menos dessa forma que eu vejo essa questão de limitações, eu vejo as questões de coisas na nossa vida que muitas vezes a gente se apega, a gente não quer deixar ir, né? Mas a gente deve ter em mente esse pensamento, que às vezes uma porta se fecha, mas um universo se abre à nossa frente. Basta a gente abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para a gente ver que às vezes as oportunidades estão ao nosso redor e por conta que a gente está tão cego, a gente não consegue enxergar um palmo diante da nossa frente. Olá, Dayana, bom dia, paz do Senhor, paz de Cristo, né? Que bom que você está aqui. Então, gente, ontem uma amiga minha me ligou e disse que precisava muito conversar comigo. Ela queria desabafar. Então, eu esperei ela, já era tarde, já umas 10 e pouco, eu estava assistindo um filme. Depois eu vou contar desse filme para vocês, viu? Que ultimamente eu só tô assistindo filme de casais, assim, que o cara quer oprimir a mulher, que a pessoa não quer deixar o outro ir, e por conta disso aprisiona fisicamente, maltrata, para poder ter essa pessoa ali consigo. Então, ultimamente tô assistindo muito desse tipo de filme, né? Não sei por quê. Porque isso não tá acontecendo comigo, não, mas, né, quem sabe não é algo que tá me preparando para o meu futuro, para que se isso vier a acontecer na minha vida, eu já esteja preparada, né? Então, essa amiga veio ontem aqui para casa, queria desabafar, e estava me contando. Dayana colocou aqui, um ciclo se vai, para que o novo possa se iniciar. Verdade, Dayana. E às vezes a gente é tão bobo, né? A gente se apega a coisas, às pessoas. E a palavra do Senhor diz assim, que a gente não deve... Onde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro, né? Então, onde a gente está colocando o nosso coração? Às vezes a gente dá tanta importância àquilo que não é importante e acaba se frustrando, ficando triste, achando que a gente não vai dar certo, que nada dá certo na nossa vida, por conta de crenças limitantes que a gente coloca na nossa mente. E então, como eu estava falando, essa minha amiga veio aqui, a gente ficou falando, e ela me falou de um relacionamento dela, que ela estava muito triste, que teve que encerrar de uma forma que ela não quis, ela não queria, ela já estava se apegando a essa pessoa. É tão bom, né, gente? A gente se apegar a alguém, a gente se entregar, a gente poder abrir o nosso coração, a gente não usar máscara, a gente ser quem a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades, e que essa pessoa possa, né, nos abraçar, possa nos acolher, nos aceitar da forma que a gente é. Porque cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua bagagem, e se a outra pessoa vem para a nossa vida,
ele deve nos entender, nos compreender e saber que nós não somos pessoas que somos uma tábula rasa, que não tem nada escrito na nossa vida. Agora, cabe a essa pessoa querer estar ali do nosso lado, da forma que a gente é, para que a gente possa aceitar essa pessoa também da forma que ele é e da forma que ele está. Porque a questão de ser e estar é diferente. A gente pode estar em uma forma, mas não ser daquela forma para a vida toda. Às vezes a gente aprende na infância, você é lerdo, você é burro, você nunca vai dar certo. E aí a gente acredita, toma às vezes isso como uma verdade e acaba se apegando a isso. E muitas vezes pessoas sofrem, pessoas criam uma crença limitante ali que paralisa essa pessoa por conta daquelas crenças do passado, do que ela ouviu. Então, nossa família mesmo, a gente tem que ser muito cauteloso com quem a gente vai falar para nossos filhos, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que a gente ama. Porque aquilo, para mim, para você, pode entrar aqui e sair aqui. E tem pessoas que se apegam muito. E falar nisso, pessoas que se apegam muito, eu assisti também um filme essa semana, na Netflix, muito bom, gente, muito bom. Falando sobre bullying que uma moça sofreu na adolescência. E isso ela levou para a vida dela adulta e acabou fazendo um estrago na vida dela e na vida de muitas pessoas. Sobretudo aquelas que ela achou que proporcionou a ela esse momento ruim, né? Que ela não ressignificou e levou aquele trauma para a vida dela toda e foi uma experiência assim muito ruim para ela e para muitas pessoas. Deus está te preparando para você saber lidar com essas adversidades ou aconselhar aquelas que o Senhor colocará em teu caminho. Eu creio nisso também, viu, Dayana? Às vezes a gente está ouvindo muito sobre algo, porque futuramente a gente vai passar por situações que a gente precise falar sobre algo, né? Até ouvir. A gente ouvindo também o outro, ouvir sem julgar, ouvir sem opinar. Às vezes deixar a pessoa falar, descarregar, aliviar aquele fardo que está dentro de si. Chorar é uma coisa tão boa e que a gente possa fazer com as pessoas certas. Porque é algo também que a gente aprendeu, né? Vem aprendendo, que tem pessoas que a gente vai levar um problema e acaba levando 2, 3 consigo. Porque essa pessoa não vai ser uma pessoa que vai guardar, não vai ser uma pessoa que vai te acolher sem te julgar. Né? Muitas vezes essa pessoa vai passar adiante, vai fazer com que sua vida fique mais bagunçada do que já está. Oi, Thay, bom dia, minha amada. Amo você, viu? Te esperei aqui para comer a pizza, tava maravilhosa. Assisti um filme delicioso, mas você não pôde vir. Mas a gente vai ter outra oportunidade, viu? Então, como eu estava falando dessa minha amiga, ela contou do relacionamento, que havia criado uma expectativa com esse rapaz, porque esse rapaz plantou nela essa semente de que queria um relacionamento sério. Ela passou até a conheceu os familiares dele, que é em outra cidade. Ela apresentou também os familiares dela. E essa pessoa passou a ser uma pessoa integrante da família, como se fosse uma pessoa integrante. Os pais dela já gostavam desse rapaz. Ela já gostava da família dele, né? De sogra, cunhados e etc. Então, o que aconteceu? Ela ficou frustrada porque ao longo de alguns meses que eles passaram juntos, ela estava nutrindo um sentimento por ele e achando que aquele relacionamento era um namoro. Mas para ele era só ficar, né? Mas ele deu a entender a ela que isso seria um relacionamento sério. Será que já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu isso, né? A pessoa entrar na nossa vida, nos cativar, nos conquistar e depois sair, assim como se fosse um botão um interruptor de lâmpada que liga e desliga. E isso é tão chato, tão traumatizante, que se a gente não tiver uma mente assim forte, né, naquele momento, a gente pira, a gente acaba surtando, né? Que é muito ruim. Então ela veio aqui e falou sobre isso, que aconteceu, que já estava gostando muito do rapaz, que um período que ele passou, que ele fez cirurgia, ela passou com ele, foi até a cidade dele, fica lá cuidando dele. E depois esse rapaz começou a fugir, começou a esfriar e disse que não era
um relacionamento sério para ele, não. Ah, eu não tô no momento certo. E começou a dar aquelas desculpas esfarrapadas que a gente sabe que muita gente, quando não tem coragem de ser sincero, não tem coragem de se abrir realmente, começa a fazer esse tipo de coisinha. Que é horrível, né, gente? Eu tava falando com ela que pra mim é sim, sim, não, não. Quer namorar, quer ter um relacionamento? Ótimo. Ao longo do caminho, do percurso, não der certo, é uma coisa. Mas você já entrar com a expectativa e o outro te jogar um balde de água fria, ai, gente, isso é desumano, né? É muito triste. Então, o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com os outros. E você que está me ouvindo, sendo homem ou mulher, por favor, não gere expectativa em ninguém. Tem uma frase que eu já ouvi muito tempo, que eu gosto muito, que é assim, ó. A maior covardia de um homem é despertar o amor em uma mulher sem a intenção de amá-la. Olha que profundo isso. E quantas pessoas fazem isso, né? Às vezes só querem ficar, querem aproveitar, querem um momento, querem uma noite. Seja sincero e fale. Olha, eu não estou no momento, eu estou com você agora, mas não crie expectativa. Eu gostei da sua companhia, mas não significa que eu vou levar você para minha vida. Então, deve ser algo assim sincero, porque mais para frente, se você não ficar com essa pessoa, a pessoa vai ser grato a você, vai dizer: "Poxa, fulano ou fulana foi tão honesto comigo, foi tão honesta, já não entrou criando expectativa". E eu quero fazer uma comparação com um versículo que tem na Bíblia, uma passagem, não lembro o livro, mas disse que assim, de um filho, qual é o mais importante? Aquele filho que disse para o pai que ia fazer tal coisa, que ia ajudar o pai em tal serviço e não foi, ou aquele filho que disse assim: "Eu não vou não", mas depois ele estava lá fazendo. Quem lembrar desse versículo, coloca aqui para mim, essa passagem bíblica, eu vou até pesquisar. O pai ficou muito mais grato, claro, com certeza, com aquele que disse: "Ah, meu pai, não vou ajudar não, não vou". E depois, olha a pessoa lá ajudando. Do que aquele filho que o pai criou a expectativa, que disse assim: "Eu vou, meu pai, 8 horas eu estarei lá te ajudando", e não foi. Olha que feio, né? Então, é tão bom a gente ir para um lugar que a gente não cria expectativa nenhuma. Nem a gente vai para um lugar ou vai conversar com alguém sem expectativa. E lá a gente se surpreende nesse encontro, nesse lugar, né? Nesse espaço. É melhor do que você ir com a expectativa de que vai dar tudo certo, de que vai ser assim, uau, o top das galáxias, e de repente não é nada aquilo que você pensou. Diana colocou aqui: "Por isso é bom que a mulher tenha um coração voltado para Jesus, para que tenhamos discernimento do que é laço do inimigo ou presente de Deus". É verdade. É isso mesmo, viu, Diana? Porque às vezes vem aquelas coisas oferecidas, né? Para poder nos desviar do nosso caminho de Deus. E quando a gente está com o nosso coração voltado para Deus, Ele nos orienta. Lembrei também, Diana, daquela passagem que a pastora leu para a gente, que Deus, às vezes, fala com a gente através até de um animal. Aquele Balaão, ele foi amaldiçoar uma cidade que Deus não queria que ele amaldiçoasse. Porque quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E ele foi teimoso, ele foi amaldiçoar e foi na jumentinha, né? E a jumentinha viu o anjo do Senhor no caminho com a faca desembainhada e ia ferir ele mesmo, ia matar. E o jumento livrou ele e ele bateu, feriu o jumento porque não queria ver o que estava óbvio, não era para ele fazer aquilo. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente não enxerga o que está na nossa frente, mas quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus falar com a gente, nos orientar, fica muito mais fácil a gente discernir o que é de Deus e o que não é. O que é laço, como a Diana colocou aqui, e o que não é. Está em Mateus 21, 28 ao 32. Por isso eu sou tão grata a Deus, porque Ele me tirou, né, de onde estava e me colocou no mundo da luz. Que coisa maravilhosa é servir esse Deus, maravilhoso. E então, essa menina estava destruída, o coração dela quebrado. E eu compreendi ela, eu disse a ela que ela deveria chorar sim, deveria passar pelo momento dela do luto. Ela disse: "Olha, eu tô me segurando", ela me chama de tia, "eu tô me segurando aqui para não chorar, eu passei tantos dias sem chorar, querendo ser forte, mas teve momentos que eu desabei, que eu chorei mesmo, fiquei com o olho inchado,
Mas isso é normal, isso é do ser humano. A gente, às vezes, ensina nossos filhos, e é super errado dizer que homem não chora. Homem não chora. É coisa de mulherzinha. Ô, gente, que violência você está causando na vida do seu filho, na vida de sua filha. Tem que chorar sim. Deus não criou a lágrima em vão. A lágrima serve sim, além de lubrificar nossos olhos, a lágrima é um refrigério, ele tira assim um peso do nosso coração. A lágrima faz com que a gente limpe nossos olhos e no outro dia passe a enxergar de uma forma mais clara, mais coerente, né? É muito, muito bom. Então, eu dei força para ela chorar assim, passar o luto dela, mas entender que não é sobre ela. Ela fez o melhor dela, ela se entregou, ela amou, ela deu carinho, acolheu. E quem não soube aceitar isso foi ele. Foi muito feio da parte dele, né? Se tiver alguém aqui para ser julgado, não vai ser ela. Ela praticou uma boa ação, que foi se envolver com alguém que demonstrou estar envolvido e querer um envolvimento. Depois, ela viu alguns rumores de que essa pessoa já estava com outra, mesmo sem terminar totalmente o relacionamento. E depois ela quis ver com os próprios olhos dela e viu ele com outra menina. E ele ficou assim, tratando ela friamente, né? Como que diz assim, ok, você viu. Então, isso foi horrível. E eu dou forças para que nós, mulheres, possamos discernir o que é de Deus e o que não é. E que se acontecer isso na nossa vida, a gente não vai achar que a gente não é capaz de conseguir alguém a nosso nível, a nossa altura, alguém que Deus preparou para a nossa vida. Porque às vezes a gente vive de tentativas e erros, né? Alguém vai chegar pra gente e dizer assim, eu só vou na pessoa certa. Mas ninguém tem estrela na testa para dizer assim, você é o certo. A gente pode tentar buscar meios de não se envolver tão rapidamente para que nosso coração não fique tão abalado, né? Como essa menina ficou. Mas é um aprendizado, ela é muito nova, tem 20 e poucos anos, muito novinha. Bom dia, Paulo, meu amigo. Bom dia, Jussi, também, que está aqui. Então, gente, essa conversa que eu quis ter com você, que eu quero, é uma conversa assim, bem profunda, para que você não guarde, não leve para 2022 aquelas coisas que te fizeram tristes, que te deixou magoada. Deixe para trás, deixe ir. É a mesma coisa que às vezes você tem uma corda ali amarrada na sua mão. Quando a gente está brincando daquela brincadeira de que um puxa a corda de um lado, um grupo puxa a corda de outro, a gente começa a puxar, chega uma hora que aquela corda dói e a gente não consegue resistir à força do adversário. O que a gente tem que fazer? Ficar segurando até cortar, até sangrar? Não, a gente tem que fazer o quê? Abrir a mão para deixar ir, né? Para que aquilo fique mais leve para a gente. É a mesma coisa quando a gente está numa bicicleta que tem várias marchas. Tem a marcha leve para as subidas, tem a mais pesadas para as descidas. Quando eu mesmo não sabia manejar aquelas bicicletas, aí eu fui com um colega meu em Baxias andar de bicicleta. Ele me emprestou a bicicleta dele, ele pegou uma outra, a gente foi andar. E ele estava me orientando, olha, quando tiver pesado, tiver uma subida, você bota a marcha leve. E eu estava ali, meu Deus, ofegante, me acabando, sem saber passar a marcha. E aí foi que ele me explicou, né, que eu tenho que reduzir para a marcha leve. Então foi isso que eu fiz e a subida ficou mais tranquila para mim. E é assim que a gente deve fazer na nossa vida. Deixar aí aquilo que não nos pertence mais, mesmo a gente gostando, a gente querendo, mas tem uma frase que diz assim, devemos deixar livre quem amamos, devemos deixar como pássaro livres quem amamos. Se não voltarem, é porque nunca nos pertenceram, né? Que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter uma vida mais fluida, sem se apegar. É o poder de soltar, né, Paulo? A gente não pode se apegar às coisas desse mundo. Nada é nosso. Tem aqui, ó, a gente tem uma mensagem que eu gravei aqui para ler para vocês sobre o desapego. E prestem bem atenção, que é bem interessante, viu? Desapego. Soltar, entregar, deixar ir,
deixar partir, fluir, viver no presente sem o peso do passado. Sem expectativas para o futuro, saber de nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpas. Nós somos passageiros, sem posses, sem medo e sem culpa, né? A gente fica se apegando, tomando posse daquilo que não é nosso, é do mundo, é passageiro. Que a gente possa ter um ano voltado mais para isso. Que a gente possa valorizar mais o nosso próximo, que a gente possa ter mais amor a gente mesmo, porque a partir do momento que a gente se ama mais, a gente pode nutrir o amor por outras pessoas também, mas que o primeiro amor seja por você, para que a gente não fique caindo nessas armadilhas, né? Nós mulheres, às vezes a gente se apega muito fácil, mas é algo que a gente não deve mesmo fazer isso. Desejo a todos um ano de muita felicidade, de muita prosperidade. E como eu falei para vocês sobre os filmes que eu estava assistindo, eu assisti uma série chamada You, que o cara era só você, né? Ele tinha obsessão por aquela parceira dele e ele fazia de tudo para ficar com ela, podia até matar, mas ele queria tirar tudo que pudesse impedir dele continuar aquele relacionamento com aquela pessoa. Se ele notasse algo que fosse uma ameaça para o relacionamento dele, ele ia lá e tirava fora do caminho dele, mesmo que fosse matando a outra pessoa, até a própria pessoa que ele estava naquele relacionamento. E o filme que eu assisti ontem foi Only Mine, Somente Minha. Aquela posse, aquele poder de querer aquilo só para ele, aquela pessoa só para ele. Foi um filme muito bom, gostei. Um policial que gostava de uma moça e ele ficava querendo controlar todos os passos dela. Ela piscava, ele já estava ali. Ela fechava os olhos, estava dormindo, abria, ele já estava ali. Era uma pessoa super controladora. Então, eu tô assistindo muito filme desse tipo. Assisti da menina, da moça, o filme Ma, que era de uma mulher que sofreu bullying há um tempo na adolescência, e depois ela quis se vingar de tudo. E que vocês quiserem assistir, assistam. Eu gostei, viu? Apesar de que teve um bocado de morte, um bocado de coisa, mas é algo que pra gente tomar para nossas vidas, a gente passar a ter uma vida que a gente não faça com os outros, que a gente não queira que faça com a gente, para que a gente viva sem julgamento, sem julgar as pessoas, com um olhar de mais serenidade, com um olhar de acolhimento, porque todo mundo, você, eu, a gente já passou por momentos de dores, de lutas, de erros, de acertos, e por que a gente vai julgar os outros? Em menor ou maior intensidade, todo mundo já errou nessa vida. Então, por que eu vou julgar? Deus mandou o Filho dele, unigênito, para morrer por nós, para nos salvar, para nos livrar mesmo do pecado, nos livrar de tudo que estava nos aprisionando, estava nos afastando da presença de Deus. E que ele mesmo fala, o julgamento é de Deus. Até aquelas pessoas que você viu, eu vi, que fez algo de muito ruim para a minha vida, para a sua vida, a gente não deve julgar, nem condenar. Deixa que o julgamento Deus dá. A gente deve abençoar ele, proferir palavras de bênçãos, porque a boca que sai palavras de bênção não pode sair palavra de maldição. A fonte que dá água doce não pode dar água salgada. É assim que a gente deve ser. A gente deve ser luz. Apesar de ter pessoas na nossa vida que a gente vai perdoar, mas não vai voltar a conviver, mas não significa que a gente vai pegar aquelas pessoas, colocar no saco e colocar nas nossas costas e carregar para o resto da nossa vida com aquelas pessoas pesando no nosso ombro. Porque para o outro, aquilo não vai significar nada, mas para a gente vai carregar dores. Por isso que tem pessoas que vivem com dores lombares, dores na coluna, dores de pescoço, dores em todo tipo de corpo, porque o lado espiritual recai no nosso lado físico. Preste atenção, que às vezes é uma tensão tão grande que você tá, um nervosismo, uma preocupação, uma inquietude, que aquilo acaba afetando o seu físico, né? Todas as vezes que eu tô inquieta, eu começo a sentir dores de cabeça. Todas as vezes que eu tô ansiosa, eu sinto dores de cabeça. E quando eu deixo isso fluir, minha dor de cabeça vai embora.
eu vou fazer minhas caminhadas, ouço meus louvores e isso passa. Tá bom? Então, uma das coisas que prometo para mim mesmo que eu não vou fazer é carregar mágoas, nem julgar as pessoas, apontar os dedos, porque quando a gente aponta o dedo pro outro, ó, 4 se voltam pra gente. Quem sou eu? Quem é você para julgar, para apontar? Isso é muito, muito feio. Vamos viver num mundo que a gente possa compreender todos os outros e aceitar o meu Deus. Ele fala comigo de uma forma, eu vejo Deus de uma forma, você vê de outra e tá tudo bem. Vamos pregar o amor. O amor, que é o sentimento, o mandamento maior que Deus deixou, que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que eu quero deixar para você e para mim, para a gente viver agora em 2022. Paulo colocou aqui, tem uma frase que eu guardo. Quanto mais você tenta controlar algo, mais você perde o controle sobre ela. É verdade, Paulo. Como é que a gente vai controlar o incontrolável? Mesmo que você esteja controlando a pessoa, algo fisicamente, aquela pessoa fisicamente está olhando ali, mas a mente da pessoa ninguém controla. Como é que eu vou controlar a mente dos outros? Oi, Merê, minha amiga amada, chegou agora. Eu estava falando aqui, Merê, sobre deixar ir, sobre desapegar, sobre coisa do passado, que a gente não deve trazer para o nosso 2022. Que a gente deve desapegar. Na nossa mala tem uma música que fala assim: eu só carrego o amor, né? Vamos ganhar isso. A gente precisa tem coisas materiais, tem coisas espirituais que muita gente surtou, muita gente perdeu o equilíbrio mental. E por que agora em 2022 eu vou pegar tudo que foi ruim em 2019, 2020, 2021 e dizer assim, isso aqui eu não desapego, vou levar para minha vida toda. Eu já vi tanta gente fazendo isso. Mas o que a pessoa ganha fazendo isso? Tem que deixar ir, desapegar, não levar mágoas, não levar rancores, não levar ressentimentos, porque isso tudo se transforma em dores físicas, né? Tem muitas doenças que são causadas e as questões emocionais, que o câncer mental, raiva, rancor, água, é que você não pensando nisso, eu não quero para a vida. Eu creio que você também não quer para a sua vida. Então vamos deixar isso. Vamos ter uma vida mais leve, mais fluida e para si e para os outros. Outro dia eu falei uma mensagem aqui, eu deixei, que é assim: os rios não bebem das suas próprias águas. As árvores não se alimentam dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si. As coisas não é isso, é viver os outros. A vida é muito feliz, é muito boa quando a gente está feliz, mas é muito melhor quando alguém é feliz, porque a gente existe. Olha que coisa maravilhosa. A gente ser alvo do amor dos outros, a gente andar e ter pessoas que falem sobre coisas boas no nosso nome. Claro que a gente não vai agradar a todos, porque o maior de todos os homens que pisou nessa terra não agradou a todos, morreu por mim, morreu por você, e não agradou a todos, porque eu vou ter essa pretensão de querer agradar. Mas faça o seu melhor, que se aqui na terra as pessoas não te agradecerem, nós temos um Pai maravilhoso, bondoso, misericordioso, que está preparando muito galardão para a gente lá. Então é isso a mensagem de hoje, e que você leve muita esperança, muita expectativa de tudo de bom, expectativa boa para o ano de 2022. E se não acontecer da forma que você está pensando, não pense que acabou. Sempre vai ter uma oportunidade de ir melhorando aos poucos, tá bom, gente? Um forte abraço, voto de muita paz, muita saúde, muito carinho para todos vocês e todos os seus familiares.
E no dia 11, 12 e 13 de janeiro, nós vamos ter a jornada, uma jornada maravilhosa que eu quero ter com vocês aqui, sobre a jornada do autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a gente, sobre como é que a gente pode fazer para se autoconhecer. Vão ser 3 lives. Eu ainda não sei se vai ser pela manhã ou pela noite, mas eu tô querendo fazer pela manhã, tá bom? Maravilhosos e maravilhosas, muito obrigada por estarem aqui comigo esse tempinho. Eu acredito que foi um tempo de qualidade. Um beijão, fiquem todos com Deus.